Seja muito bem-vindo ao quarto episódio da série de estudos da Bíblia numa perspectiva ecológica. Hoje nós vamos continuar tratando sobre a ecologia do parentesco e vamos tocar no solo. Vamos falar da terra que pisamos, da agricultura, das plantas e das florestas. Numa época em que o agronegócio predatório e a monocultura intensiva esgotam os nutrientes do solo, usam agrotóxicos sem medida e transformam ecossistemas inteiros em desertos estéreis, a Bíblia nos oferece um modelo revolucionário de regeneração. A teologia do repouso sabático da terra, algo que os indígenas já faziam quando os colonizadores aportaram por essas terras. Abra a sua Bíblia pastoral no livro do Levítico, capítulo 25, a partir do versículo 1. Deus fala a Moisés no Monte Sinai e estabelece uma das leis sociais e ecológicas mais ousadas da história da humanidade nesse relato. Durante 6 anos semearás a tua terra e podarás a tua vinha, mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso solene, um sábado dedicado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Essa lei era chamada de Shemitah. A cada 7 anos, a produção agrícola devia ser totalmente interrompida. A terra não podia ser arada, nem semeada, nem forçada a produzir. E por quê? Primeiro, por uma razão biológica de regeneração. A terra precisa de descanso para restaurar seus nutrientes, recuperar sua microbiota e manter sua fertilidade natural de forma sustentável. Segundo, por uma razão de justiça social e ecológica. Aquilo que nascesse espontaneamente no ano sabático pertenceria aos pobres, aos migrantes e aos animais selvagens. Ora, a Bíblia reconhece que a terra tem direitos. Ela não é uma máquina de lucro ininterrupto. Ela é um organismo vivo que se cansa e que precisa de trégua. E o que acontece quando a ganância humana ignora o descanso do solo? A Bíblia nos dá uma triste resposta no mesmo livro do Levítico, capítulo 26, versículos 34 e 35. Então a terra desfrutará dos seus sábados durante todo o tempo em que estiver desolada. Ela descansará o tempo que não pôde descansar durante os vossos sábados. O texto profético é límpido. Se o ser humano não concede o descanso necessário à terra, por ganância, o próprio ecossistema entra em colapso socioambiental e força a interrupção da ganância. As secas, a desertificação e a perda da fertilidade agrícola moderna são o cumprimento doloroso dessa verdade bíblica. Mas o cuidado bíblico com o mundo vegetal não para no solo. Olhe para a legislação de guerra em Deuteronômio, capítulo 20, versículos 19 e 20. Acaso as árvores do campo são seres humanos? Quando o povo do antigo Israel estava cercando uma cidade inimiga, em tempos de guerra, a tentação militar era cortar todas as árvores ao redor para construir rampa e destruir a economia do inimigo. Mas a lei bíblica intervém de forma surpreendente em situações como essa. Se tiveres de cercar uma cidade por muitos dias, não destruirás as suas árvores cortando-as com o machado. Acaso as árvores do campo são seres humanos para que as trates como inimigos na guerra? Essa é uma pergunta retórica. Ela está dizendo, em outras palavras, as árvores não têm nada a ver com a guerra de vocês. As árvores alimentam a vida, geram sombra, protegem o solo. A perversidade humana não pode destruir a flora em nome dos seus conflitos geopolíticos causados pela ganância. Sim, toda guerra envolve ganância. É a ética do limite até mesmo nos momentos de crise extrema. Além do seu valor funcional, a flora possui valor estético e contemplativo em si mesmo.
Em Gênesis 2, versículo 9, o texto bíblico faz questão de frisar que Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida. Repare na ordem. Primeiro, árvores agradáveis à vista. Indica a beleza, a contemplação, a poesia do ecossistema. Só depois o texto menciona que elas são boas para a comida. De fato, a natureza não é apenas despensa, ela é um santuário de beleza divina. Como o Papa Francisco enfatiza no parágrafo 71 da Laudato Si, a espiritualidade bíblica nos convida a recuperar essa relação de ternura e respeito pelos ritmos do solo e pelo valor sagrado da vegetação. Na verdade, o cristão devia saber a monocultura desenfreada, o envenenamento dos solos e o desmatamento das nossas áreas são atos de violência contra a aliança de Deus com a terra. No próximo episódio, nós vamos aprofundar a conexão entre o grito da terra e o grito dos pobres, analisando as denúncias dos profetas bíblicos sobre isso. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.